Estão servidos? Seja bem-vindo a mais um Café com Psicanalista. Alegria ter você aqui, você que já acompanha os nossos episódios. Cada dia, você já viu, né? Muito café e o café de qualidade aqui, viu? Café de ótima qualidade, posso te garantir. Ótimos convidados, temas, gostando muito da participação de vocês. E eu já falo, caso você não seja inscrito no meu canal, siga, ative o sininho, viu? Porque aí o YouTube vai entender que o conteúdo é bacana e vai entregar. Café com podcast surge... Café com podcast não, né, gente? Por favor, Show Mills vai brigar comigo. O podcast Café com Psicanalista surgiu para quê? Para a gente conectar pessoas a você, pessoas a vocês. E hoje estou aqui com um convidado mega especial para falar de um tema muito especial, Rainer Leonardo. Seja bem-vindo, viu, Rainer? Obrigado, Elias. É uma alegria poder estar aqui para partilhar, para a gente poder tomar esse café e sentir esse sabor e esse aroma. Né? Tá cheiroso, não tá? Tá cheiroso. Tá tomando seu café. Tô, sim, tá aqui. Logo de início, antes da gente falar do tema, hoje o tema, gente, é o medo, viu? Você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Pensa aí um pouquinho. O tema de hoje é sobre o medo. Antes de falar disso, quem é o Rainer? Bom, Elias, o Rainer... Acho bom que essa pergunta, todo mundo, quando eu faço, a pessoa respira. É esse ser humano, porque eu olho principalmente para a minha humanidade, uma humanidade que está sendo construída. Né? É esse ser humano em construção que já tem aí seus 32 anos. 32? 32 anos, né? Sou formado em filosofia, né? Psicanalista, também sou professor, né? Então, sou esse, né? Mas que estou aí nessas funções, porque a gente sempre está em uma determinada localidade, em um determinado lugar na minha vida, né? E como a gente se coloca hoje nesse lugar, né? Então, Rainer é esse ser humano que está em construção e é esse que hoje vem partilhar um pouquinho dessas minhas experiências, né, para poder, reconhecendo também na minha humanidade, e é uma humanidade que não é diferente da sua humanidade, ver um pouquinho aquilo que diz na minha humanidade, quem sabe coincide com a sua humanidade, e ver o que a gente pode fazer alguma coisa, né? Casado, solteiro, enrolado? Não, eu gosto sempre de perguntar, né? Não, eu estou solteiro. Pronto. Feliz com essa situação? O tema nem é felicidade, né? Já trouxe outra pessoa que falou sobre felicidade aqui. Rainer, então, falando de medo, o que é o medo para você? Eu penso que o medo é algo normal a cada um de nós, né? Normal. É normal. Entendo o medo como essa força psíquica, essa força também do nosso pensamento, que a gente pode olhar como um sentimento ou emoção, né, que pode estar relacionado também diante dessa nossa realidade instintiva, a qual a gente busca uma sobrevivência diante de um perigo, diante de algum risco. Então, o medo, para mim, é uma condicionante nossa que também nos regula dentro das nossas normativas psíquicas para a gente tomar determinadas ações. Né? Isso hoje, olhando para o Rainer hoje, né? 32 anos, 32 você falou? anos. Psicanalista, filósofo. Qual o maior medo do Rainer hoje? Bom, olha... Eu perguntei na cara, assim, né? Falar no maior medo, né? Eu creio que eu tenho diversos medos. Eu acho que desde quando a gente acorda, a gente também já se coloca sobre o medo do enfrentamento do dia, do enfrentamento do trabalho. Uhum. Então, a gente tem diversos medos. Mas eu acredito que o maior medo na minha vida é não me propor ou não realizar aquilo que são os meus propósitos. Ah, tá. Então, eu acredito que seja a não realização daquilo que eu tenho como um prévio planejamento de fazer alguma coisa. Objetivos. Exatamente. E olhando, porque a gente vai sempre, lógico, olhar para o medo, olhar para isso que você falou aí de não realização, e até que ponto
esse medo, talvez pegando o seu medo de não realizar os seus objetivos, você está falando em primeira pessoa, né? Porque tem muitas pessoas que têm muito medo de não realizar o que o outro quer. Esse não é um medo seu, é um medo de em primeira pessoa, de não realizar aquilo que é minha demanda, aquilo que eu nasci para isso. Pode ser falar isso? Sim, pode se falar. Apesar que eu já tive também esse medo do olhar do outro, como dizia Lacan, esse grande outro, né? Então, o olhar do outro já me foi um grande medo. Hoje, na verdade, eu olho, sobretudo, para um medo pessoal e totalmente subjetivo meu. E quando? Agora ele falou uma coisa que me deu curiosidade, né? Que ele falou que o medo, você falou que o medo, esse outro já te colocou muito medo. Não coloca mais não? Hoje? Não, eu diria que não mais. Pelo menos não na intensidade, na grandeza com que eu me deixei ser levado e conduzido, obviamente. Tá. Eu ia falar um palavrão, não sei se pode, show music. Pode. Não era palavrão, é só uma coisa que talvez pode não, né? YouTube depois não vai monetizar. Voltando àquilo lá que você falou. Então, eu já tive momentos onde o outro... Sim. Eu não fiz algo por causa do outro, ou eu fiz algo por causa do outro. Quando que na vida do Rainer isso gritou? Quando o outro falou mais alto? Bom, falando assim, substancialmente, né, eu venho de uma realidade de um interior. Né? Eu nasci numa realidade Aonde você interior, nasceu? Em Santa Teresa de Goiás, aqui Santa do norte. Teresa de Goiás. Isso. Mais ou menos quantos quilômetros de Goiânia? Dá mais de 300. Mais de 300 quilômetros. No Isso. norte, não é? Bem no norte do estado. E Deve ser pequenininha, né? Bem pequena. Abraço pro povo de Santa Teresa que tá vendo a gente, né? Um abraço a tá todos, aqui. sim. E o interessante, né? Pessoas que moram numa realidade interiorana sabem muito bem disso, né? As pessoas sabem uma das outras, né? Quando não se ocupa em saber. Quando não se ocupa em saber, né? E outras coisas chegam para que saibam. Aham. Mas numa cidade interior as pessoas então têm essa realidade muito forte, saber um da vida do outro, né? Então essa realidade de se colocar sobre o olhar do outro, o que o outro pensa sobre mim, o que o outro acha sobre mim, essa validação do outro é muito forte, né? Começou, né, quando eu, principalmente na escola, né, o que o outro, o que o professor, que aquele está olhando para mim, né? Será que eu sou um bom aluno porque eu me esforço para ser um bom aluno? Será que aquele outro também testifica isso que eu estou me esforçando aqui, né? Para os meus pais, né? Anteriormente ainda a realidade escolar, a realidade da família, né? E depois também numa magnitude maior enquanto sociedade, né? Então esse olhar do outro sempre esteve muito presente e fundante na vida do Heine desde seus primórdios, né? Os primórdios, eu te conto que ele é muito antigo, né, gente? Esse é o Heine, vocês vão ver, o Heine fala assim. E aí, em qual outro momento? Beleza, então a cultura é muito forte, a gente Muito. sempre preocupado com esse medo do outro, né? Uhum. Aí você morou em Santa Teresa quanto tempo? Saiu de lá, foi para onde? Isso. Então, nessa construção também cultural a qual eu me empreguei, né? Tem um ponto de vista muito cultural na cidade do interior, sobre o ponto de vista também religioso, né? Sim. Então, eu fui criado num ambiente religioso, né? E a partir disso eu também me empreguei de ter essa busca ativa, né? De Deus, de um sentido maior para a minha própria existência. E a minha mãe brinca até que eu falava, né, que desde a minha infância eu queria ser padre. Desde pequeno? Desde pequeno. E assim eu fui crescendo, né? Na minha adolescência, vivi a minha juventude e aos meus 18 anos eu entrei para o seminário. Vivi 9 anos de formação, cursando filosofia e teologia e me ordenei padre. E estive, né, como padre em quase 3 anos, né? E aí hoje já tem 2 anos e meio que eu deixei o ministério, né? E deixa eu abrir o parênteses, né? Eu conheço o Heine há um tempo já e eu partilho também, vocês sabem disso, né? Vocês que me acompanham, a maioria sabe que eu também já fui padre, né?
mais tempo, inclusive, do Sim. que você, né? Aham. Só porque hoje não é sobre mim, outro dia vocês vão falar, vão ver falar sobre mim. Hoje não. Hoje é sobre o Rainer. Quando você falou do medo do outro, do julgamento do outro, você falou, acho que duas coisas muito interessantes. Sim. Primeiro, até que ponto o medo eu sou moldado esse meu medo por causa do outro, mas você tomou uma decisão muito importante na vida. Seja entrar, quando você estava entrando, estava tudo de acordo socialmente. Sim. Entrar, que eu falo que vou ser padre. E como foi a decisão de sair ligado com o medo? Medo de quê? Ou não teve medo? Foi isso? Elias, aqui eu falo sobretudo sobre o medo da decisão. Existia um medo da decisão de ingressar nessa vida religiosa, mas aqui foi condicionante o outro. Eu também entrei pelo outro. Eu entrei numa perspectiva mais altruísta. Pensando esse em mim... entrar pelo outro, só para eu entender. E as pessoas também entenderem. Sim. Você entrou pelo outro porque alguém queria que você entrasse, ou eu entrei porque eu quero ajudar o outro? É porque eu entrei porque eu quero ajudar o outro. Né? Ah, tá. Não é porque você foi obrigado. Não existia. Teve um outro que me obrigou. Não. Eu entrei com muita liberdade, né? E assim fiz esse ingresso, mas pensando na minha realização pessoal, mas sobretudo também condicionando essa minha decisão para ser benéfico a um outro. Ok. Então a decisão de uma vivência também para o outro. Mas a decisão de sair do ministério, aqui não tinha tanto um outro, mas tinha a minha singularidade. Tinha o Rainer, que, de certa forma, no ministério ficou um pouco obscurecida concretamente, olhando sobre um ponto de vista realista, porque eu era o padre, poucas vezes padre Rainer, e para minha família, o Rainer. Então, a minha singularidade enquanto decisão aqui de saída, né, ela foi totalmente pensada em mim. Né? Por isso, essa travessia, né, do olhar do outro que me diz, vai para uma vida religiosa, né, vai para servir, né? E agora, sobre o olhar que se volta para a minha também realização e fora de um olhar de um outro, mas de um olhar para dentro de mim, respeitando a minha subjetividade e a minha decisão. E confrontando com outros olhares que agora não são muitas vezes motivadores, mas são olhares que, de certa forma, restringem a perspectiva de uma decisão agora, de uma saída ministerial, porque as pessoas querem o padre enquanto serviço, né? E sair de um ministério é totalmente adverso daquilo que é o querer do povo. É perder um pouco a utilidade, será? Bom, eu acredito que sim. Enquanto nós somos úteis, né, existe o ser amigo, existe o ter próximo, existe fazer-se presente. Quando a gente perde a utilidade na vida do outro, a gente, de certa forma, perde muitas vezes o valor, perde muitas vezes aquilo que é a qualidade. Né? E talvez isso que você falou, eu queria entender, porque talvez pode ajudar muitas pessoas. Você trouxe lá, falando, não, o outro para mim sempre foi muito importante. Então eu não vou fazer, eu tenho medo de dar um passo, porque o que o outro vai pensar. Isso, inclusive, a gente escuta muito na clínica, né? Pessoa Sim. que fala assim, nossa, eu queria fazer, mas o outro. Queria fazer essa faculdade, mais o outro. Queria tomar essa decisão, mais o outro. E aí chegou no momento, quando você fala, não... Tem algo aqui, nessa vida de padre, que não faz mais sentido, ou alguma coisa nesse sentido aí, como que você consegue se libertar desse olhar tão cruel desse outro? Que talvez pode ajudar tantas pessoas que ainda estão sob esse jugo. Eu faço porque o outro toma decisão por causa do outro. É um tanto desafiador, né? Aqui, esse medo do decidir-se, ele é realmente assim algo que a gente se coloca
e deve se olhar assim com profundidade, né? Porque o que fica, sobretudo? Se a gente pensar no final de uma relação, o que fica, né? Fica o casal, né? Fica a instituição, aquele que serviu, né? O que fica, né? Fica cada um com a sua singularidade, né? E cada um com as suas vivências, continuando viver, né? Uhum. E sobretudo foi isso, né? Que eu fiz, e ao mesmo tempo nesse olhar muito íntimo, e aqui a psicanálise também me ajudou muito a ter um olhar muito humanizador sobre o meu sentir para dar sentido, porque o que eu estava sentindo... Olhar para o que você está sentindo, a sua demanda. Isso, olhar para aquilo que eu sinto para dar um sentido diferente. Uhum. Dar um sentido diferente. E o que eu sinto aqui, né? Só esse sentir eu poderia dizer sobre mim mesmo. Nenhum outro poderia sentir como eu estava sentindo. Uhum. E poderia viver como eu vivia, ou poderia desfrutar de uma decisão diante daquilo que eu gostaria de assim me decidir. Então, quem é o ser capaz de decidir, se não eu mesmo? E foi aí onde eu entendi que o olhar do outro pode até dizer sobre mim, mas quando eu sou capaz de dizer sobre mim mesmo, no meu valor, na minha possibilidade de recomeço, na minha possibilidade de ver o mundo também de uma outra forma, né, de uma outra realidade, a qual eu também posso me sentir também ali pertencente e alguém capaz de continuar também olhando para um outro diante de um caráter humano, no Ministério de Humanidade, né? Num serviço de humanidade, porque hoje eu também sou psicanalista. Então eu não parei de ouvir pessoas, né? Não parei... Ou na sala de aula, né? Ou na sala de aula. Então, esse olhar libertador do olhar do grande outro se deu a partir de quando eu comecei a olhar com valor para mim e ser um ser também preocupante, né, de como eu me sentia e do sentido que eu procurava para a minha própria existência. Falando desse tema, né, inclusive nas minhas redes sociais, falando sobre isso, sobre o tema que nós íamos trazer aqui nesse episódio, algo que é muito comum que surge, eu tenho medo de errar. Uhum. O medo de errar, o medo da... Você falou decisão algumas vezes, Sim. né? O medo dessa decisão ser errada. Teve isso, seja quando você deixou o ministério, decidiu deixar o ministério, ou agora, como é que o Rainer sempre lidou com esse medo de errar? E se a gente se preocupar demasiadamente, se preocupar demais com esse olhar do outro, essa travessia é sempre errada para muitos. Ah, perfeito. Para muitos, Uhum. ela é sempre errada. Agora, Se você colocar a demanda do outro na frente, sempre vai ser com a norma do outro. Sim, exatamente. E aí a gente entra diante desse imperativo, entra diante dessa dinâmica, né? O que é certo, o que é errado. Exato. Tem uma questão que eu sempre gosto de dizer, talvez é muito parecido com isso que você está falando aí, talvez aquilo que você fala ou que você escuta que é errado, ou o medo que você tem de tomar uma decisão errada, é apenas uma possibilidade de você se perguntar errado para quem? Uhum. É errado para você ou é errado porque outras pessoas não concordam com a sua demanda? Exatamente. E aí, trazendo de uma forma mais consciente, clara e objetiva para cada um, né, de nós, esse certo é o meu certo. Porque por mais que o outro possa se regular diante de alguns dizeres, falar, não, isso não é tão certo, isso aqui está errado, né? Mas a dinâmica do certo, né, sobre a minha vida, eu que estou consequentemente também lidando com ela. E sentindo todo esse fluxo de decisão que eu estou tomando, né? Então, a vivência, sobretudo, é minha. Né? Esse ser que vive sou eu. Né? Então, no fundo, é preciso que a gente se respeite.
né? Se respeite nessa decisão, se respeite na nossa vontade, né? Que foi deliberada, que foi livre, que foi consciente, né? E que teve também demandas que só eu mesmo posso dizer sobre mim. Só eu mesmo posso dizer sobre mim. A dor e a alegria, né? Exatamente. E esse despertador que a gente fala, né? Despertar para uma dor, né? A gente tem que olhar com muita singularidade para a gente, né? Porque a dor que eu estou sentindo só eu posso sentir e ninguém mais. Então, a dor, pegando o que você está falando aí, a dor pode te ajudar a vencer o medo? Claro que pode. Porque a gente não quer se colocar permanentemente sobre o lugar da dor, né? A gente... A dor te ajuda... A palavra que eu ia usar, show filme, era foda-se. Pode? Ligar o foda-se? Pode, dizendo show music pode. Porque quando resolve ligar o foda-se, talvez é porque tá doendo demais, eu vou precisar olhar para mim. Sim. E aí onde a gente se esbarra também nessa composição da zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? É o lugar que a dor já nos é conhecida. Você estava confortável como padre? Estava. E como estava? Né? Estava confortável. Né? Tinha muitas realizações, né? Mas eu não poderia, sobretudo, olhar para coisas mais singulares que eu não poderia negligenciar num dado momento e instante da vida que se colocava daquele agora que eu vivia. Porque alguém pode dizer, nossa, quantos anos para ser padre? E veio ser padre, saiu do ministério. Geralmente é isso que usualmente as pessoas falam. Eu não escutei isso não. Não. É que eu quis não escutar também. Mas eu escutei me escutando. No sentido de que não é sobre isso que o outro diz. É sobre o meu escutar naquela temporalidade a qual eu estava vivendo. É aquela dor do agora. Aquela dor do agora que eu estava vivendo. E eu não poderia deixar de senti-la, né, para procurar uma significação a qual eu me coloquei na minha vida. E eu ainda me coloco para poder buscar essa significação, porque ela é cada dia mais, né, um lugar para ser encontrada. Você concorda, aí talvez concorda ou não, o que você acha, que muitas pessoas que falam, nossa, eu tenho muito medo de tomar uma decisão, medo de recomeçar uma faculdade, medo de começar um curso, medo de começar um projeto novo, seja a nível empresarial ou pessoal. Você acredita que muitas vezes pode acontecer que esse medo está mais baseado no que o outro vai pensar e não consegue olhar o que de fato eu quero? Aí eu estou tão focado no que o outro vai poder me dizer do que por causa do outro eu não tomo a decisão. Sim, claro. Porque é muito forte a perspectiva do outro, né? Nós vamos sendo criados buscando uma validação. O filho busca uma validação do pai, né? Como eu coloquei e reportei a minha própria história, o aluno busca uma aprovação do professor, né? O político, ele, em tese, busca uma aprovação da sociedade que o nomeou, né? Então, nós estamos todo momento preocupados com essa validação, né? E a gente pode se esquecer de se validar no percurso, né? De ser a própria validação, de ser a própria satisfação e não ser satisfação dos outros, né? E aí é onde a gente muitas vezes se perde. Porque também para a gente fazer essa travessia do medo para uma tomada de decisão, a gente tem que lembrar que existem os riscos, né? E o risco é existente em qualquer atitude que a gente possa tomar. Nós estamos a todo momento lidando com o risco. Inclusive de não tomar a decisão. De não tomar a decisão. Também tem risco nisso. Naquele filme Os Scrooges. Qual? Os Scrooges. Ah, legal. Um desenho. Um desenho, uma animação
que retrata muito bem a Legal. realidade de Boa. hoje. E aí diz o que lá? Né? Que o medo nos mantém vivos. A gente precisa ficar na caverna para se resguardar e para viver. Para viver. Quantos de nós estamos aprisionados nessa caverna, né? O que também, né, nos colocava Confortável, né? Longe, né? dos perigos. Exatamente. Então, como também vai dizer Platão no mito da caverna, Exatamente. né? Então é preciso a gente também olhar, né? Se ficar nessa caverna vai me manter vivo, né? Ou vai me fazer com que eu sinta que eu sou um ser que palpita a vida dentro de mim, porque é diferente eu apenas ser um ser existente, né? E ser um ser que viceja a vida, um ser realmente vivente. Vivo. Tem uma frase, você já deve ter ouvido, gostaria de reafirmar, né? Colocar isso aqui. Ela, talvez, eu acho que eu ouvi ela numa rede social, algo aí bem, né? Não é autoria minha, mas eu gosto de sempre lembrar, né? Que se você descobrisse e compreendesse tão rápido que muitas pessoas vão esquecer de você depois que você morrer, sim, você deixaria de fazer coisas só porque o outro quer que você faça. Sim. Ou seja, olhasse para a sua singularidade, como você está fazendo. Claro. Inclusive para encarar o medo. Isso. E se não der certo? E se eu precisar recomeçar? E a gente precisa sempre se colocar diante de um recomeço, né, na vida. E a gente vai olhando com propriedade para isso à medida que a gente vai caminhando também, né? Pode ser que hoje eu esteja com um certo desejo de mudar para a Europa, por exemplo. Tá com vontade de mudar para a Europa? Eu tenho Você tem pensado, esse projeto? eu tenho esse projeto. Que né? delícia. Projeto, a Europa, a Ásia, para onde você quer ir? Para a Europa mesmo, né? Para a Europa. Então, pensar nesse projeto, né? É se colocar ali diante de uma vivência real. Ou seja, mentalizar, né, o que eu vou passar não vai me fazer vencer, porque pode ser que esse medo me paralise aqui. Mas a partir de quando eu me coloco sobre a experiência lá, por mais drástica ou por mais satisfatória que seja, aí eu posso dizer o que ela foi para mim. Dizer o que ela foi para mim, né? Então, o medo, ele tem esse caráter também, né? De ser o inibidor. De ser um inibidor de satisfação. Mas à medida que eu me coloco nessa tentativa, nesse risco... Né? Risco, acho que a palavra é boa. Né? Esse risco, eu vou poder dizer com mais eficiência, né? com mais profundidade sobre ele. Né? Acho que risco é bom a palavra, porque... E tem um risco de você tomar uma decisão e um risco maior da não decisão. Tem que escolher o preço. Sempre você vai pagar um preço. E eu acho, Elias, que é muito mais difícil você lidar com o não decidido do que pena que eu decidi isso. Porque quando a gente decide alguma coisa, eu pelo menos tenho eu tenho um dizer sobre ela que me favorece um real conhecimento de vida. Né? Agora, quando eu apenas não decido, e se eu tivesse feito isso? Exato. Eu acho que o pior arrependimento da vida não é ter feito algo, é simplesmente não fazê-lo. Né? Simplesmente não fazê-lo. E quando a gente decide não fazer, é porque a gente se apossia desse medo. Dessa zona de conforto lá que você citou no filme Croods, né? Quem não assistiu, assiste. Lá da caverna. Nossa, como é bom ficar aqui. Sim. É que talvez é apenas um local onde você já conhece a dor já. Então, o medo que paralisa, né? Você usou essa palavra. Esse medo que te paralisa precisa ser encarado com muita verdade por você. Para até que ponto isso é a minha demanda, até que ponto não é a minha demanda. O que não for, eu coloco para lá e eu consigo olhar para mim e falar assim, eu vou pagar esse preço que faz sentido para mim, que faz sentido para você. Isso mesmo. Porque todo dia você vai pagar um preço, né? Claro.
Hoje, você falando desses novos projetos, hoje falando de medo, de recomeçar, de iniciar, de mudar de rota, de começo, de recomeço, hoje tem algum medo, né? Hoje, olhando para o Rainer hoje, desses novos seus projetos, tem algum medo que você, pessoalmente, você fala, nossa, eu preciso superar isso? Então, eu tenho esse medo atual de não conseguir lidar com os meus, exato, você com tinha os falado. meus projetos, com os meus propósitos. Mas olhando também a nível afetivo, eu tenho medo de perder aqueles que eu amo. Só que isso é uma condicionante que realmente é real. É real. Se eu tiver tempo, eu vou lidar com os meus projetos. Agora, perder também aqueles que a gente ama, isso aí é algo que não depende tanto de mim. Na verdade, eu vou perder e eles vão me perder, né? Então, A temporalidade aí que você está falando, né? Há um limite. Exatamente. Então, por mais que a gente empreenda, né, um conhecimento aí sobre o luto, sobre tantas e tantas coisas, mas esse medo de perder aqueles que eu amo fazem parte de mim também. Eu não posso negligenciar essa humanidade que grita, porque hoje, quando eu penso em alguém que me escute, em alguém que esteja comigo, em alguém que possa ser aqui, né, alguém que eu possa contar, são essas pessoas que estão ao meu redor, né? O limite sempre nos causa medo. Sim. Principalmente porque eu não tenho controle. Exatamente. A questão do controle nos causa muito medo. Tudo aqui, inclusive, é causa de ansiedade, Sim. causa, né, de alguma angústia. Nossa, eu não tenho controle, eu não sei o que faço, não sei como é que eu vou fazer se eu perder. Existe na clínica, a gente escuta muito na questão da ansiedade, esse não controle. E a gente não tem controle. Não tem. Não tem. Nem se você vai para a Europa e se vai dar certo, por exemplo. Sim. Não tenho. Ou de lá da Europa você vai querer mudar para a África. Sim. Ou voltar para Santa Teresa. O voltar, o voltar por mais carinho, apreço e amor que a gente sinta, lógico, mas eu sempre empreendo uma busca. Mas o que eu falei é que tudo pode acontecer. Sim, claro. A gente não tem esse controle. Não, a gente não tem. E eu nem sou muito chegado a essa palavra controle também, porque às vezes a gente sempre diz, né? A gente precisa controlar a ansiedade, controlar esse estresse. Eu gosto da palavra administração. A gente administra dentro daquilo que a gente pode. Administra o tempo, administra aquilo que a gente quer ver. E se você está aqui conosco até agora, desde quando a gente começou esse podcast... Já passou quanto tempo? 40 minutos tempo? Já. Você está administrando seu tempo. Tá aqui, 40 minutos conosco. Exatamente. Tentando ver os seus medos, suas angústias. Por que eu não tomo a decisão? Exatamente. Né? Aquilo que é o medo do outro, aquilo que é o meu medo, né? O medo. Né? Aí, já que nós falamos de medo, falamos muito da sua experiência aí de deixar de ser padre, com certeza o povo gosta, né? O povo gosta desse tema, não gosta? O Cíntia da Show Music está aqui também. Qual foi o seu maior medo quando você deixou de ser padre? Bom, o sorriso da pessoa saindo. Ele estava rindo, e o sorriso vai embora. Olha, lidar com a falta. Lidar com a falta. Porque antes, né, quem é o padre é aquele rodeado de pessoas. E depois o Rainer é aquele que, como dizia Heidegger, né, esse Dasein, esse ser sozinho, esse ser jogado no mundo. Né? Heidegger fala isso, né? Que não é tanto mais aquele que é percebido, mas é aquele que se percebe. Eu acho que o meu maior medo foi justamente lidar com a falta, né, do que aparentemente eu tinha, porque se eu tivesse, né, continuaria, porque eu estava ali como padre. Né? E agora, né, muito mais do que uma percepção, né, dos outros, era o Rainer que se percebia. E para mim foi um medo que, na verdade, poderia ter me paralisado a minha decisão, mas na verdade foi minha motivação.
Foi minha motivação. Porque eu queria me confrontar com isso. E aí, quando deixa, de certa forma, ter a força do medo, quando a gente conflita com esse medo, né? E passa da ideia para o real. Né? Isso aqui é ideal. Estou pretendendo deixar o ministério, e não foi uma convicção de uma hora para outra. Né? Também teve um tempo oneroso que eu me dediquei a isso, para poder depois ser esse ser que se percebe, e esse ser que a partir de agora, né, lida não com a falta daquilo que eu possuía, mas daquilo que agora eu tenho me pertencido, daquilo que me pertence, né, enquanto sujeito, que agora me coloco nessa realidade aqui para poder vivenciar isso que eu me coloco agora, sabe? Bacana. Já quase chegando no finalzinho, hein? Uhum. Quase chegando. Eu tenho 3 perguntas no final. São perguntas que o pessoal já conhece aqui do podcast. Mas antes, tem muitas pessoas que a gente escuta na clínica que, nossa, eu já escutei isso várias vezes. Não sei se você já escutou. Eu me sinto paralisado pelo meu medo. Uhum. O que você falaria para essa pessoa? Essa pessoa que está aqui, falava, nossa, é o medo. Olha, o Rainer fez isso, teve coragem de tomar essa decisão. O que você talvez pudesse dar alguma orientação? É difícil falar porque é muito pessoal. Sim. Mas o que você falaria para essa pessoa aqui que talvez está vivendo, fala, nossa, eu tenho querendo viver, mas eu me sinto paralisado? Sim. Freud vai dizer sobre o medo que o medo é a expectativa do trauma, né? Mas aqui, olhando sobretudo para esse medo, para aquilo que é o mais forte de mim mesmo, né? Então, sair desse medo, superar esse medo, eu creio que é sobretudo interpretar, né, aquilo que foram as minhas vivências, né? A minha dimensão de passado, o que eu quero para o meu futuro, para que no meu presente eu possa me decidir sobre isso. Então eu creio que isso passa muito pela elaboração de uma nova interpretação. Eu tenho que interpretar de uma forma diferente agora, né? Então essa superação do meu medo, ela está muito vinculada sobre como eu faço uma elaboração diferente, uma interpretação diferente. Eu posso ter passado por aquela realidade traumática que realmente não me trouxe nenhuma satisfação, nenhuma realização. Parece que eu me vi paralisado naquele passado, né? E vivo sobre a mercê daquele passado. Mas conflitando agora com isso, o que eu quero na minha decisão hoje? E isso passa, sobretudo, por uma outra interpretação. É por isso o critério da análise, né? Se tem o olhar desse outro que pode até me constranger e me causar medo na minha decisão, né? Existe o olhar também do analista que pode fazer com que eu me enxergue e passar desse olhar de um outro que diz sobre mim para um olhar, né, de mim mesmo, sobre a minha realidade, sobre eu mesmo. Eu acho que é crucial nessa tomada. Muito bem. Já chegando no finalzinho, passou rápido, hein? Passa rápido o nosso bate-papo. Tomou café? Tomei já. Tô bem, o meu também já acabou. Obrigado, viu? O café estava ótimo. Rainer, aqui antes da gente encerrar, tenho 3 perguntas. Que aqui é o café com psicanalista. Então, no tema, um café pressupõe conversa, troca, né? Uns lereados aí, legal. Se você pudesse tomar café com alguém que não está mais vivo aqui entre nós, quem que você ganhou esse direito? Quem que você convidaria para tomar um café? Pessoa que já não está mais aqui entre nós. Bom, nossa, difícil isso, né? E ainda mais o tempo corre e tem que ser dito nesse tempo. Não, mas pode, a Show Music espera aqui, todo mundo tá de boa aqui, pode falar. Ou não tem ninguém? Pode ser que você não tenha ninguém, que já morreu e que você não quer tomar café. Não é obrigado também.
Olha, eu acho que com a minha bisavó. A minha bisavó Sério. Alzira, dizem que o café dela era muito gostoso. Alzira. Alzira. Eu acho que seria ela. O que é conversar com a dona Alzira? Tem que conversar, café, né? Olha, eu acho que eu conversaria sobretudo a pessoa que eu sou hoje. Sobre o bisneto que eu sou hoje. Eu acho que eu falaria muito para ela. Eu sei que ela tem também uma expectativa sobre mim, mas eu diria, sobretudo, da expectativa sobre mim mesmo, sobre como que eu tenho me debruçado sobre isso. Dona Alzira. Dona Alzira. E você tem mais uma chance Aham. para tomar mais um café Aham. com alguém que está vivo, Aham. mas você nunca tomou café com essa pessoa. Talvez mora longe, mora em outro lugar, outra pessoa, enfim. Tem alguém que você gostaria de tomar café, que está vivo, que está aqui? Olha, eu li há alguns anos atrás, acho que cerca de 5 anos atrás, um livro chamado A Felicidade da Busca, de Chris Guillebeau, um norte-americano, um empreendedor, que antes de completar 35 anos ele tinha viajado 193 países. Uau! Foi um livro que assim me encantou, porque lá ele descrevia diversas experiências, diversas buscativas. E eu olhei, sobretudo, terminando aquela leitura, Elias, pensando, qual é a minha busca? Qual é a minha busca, né? E eu acho que eu conversaria com ele. Qual o nome dele? Chris Guillebeau. Chris Guillebeau. Eu acho que seria um bom café. Não li esse livro ainda. Qual é o nome do livro? A Felicidade da Busca. A Felicidade. Anota aí. Anota você também aí pra você ler. E é diferente. A Felicidade da Busca. Porque Chris geralmente Guillebeau. a gente diz o quê? Em busca da felicidade. E ele diz que a busca traz felicidade. Aí o nome do livro? A Felicidade da Busca. A Felicidade da Busca. Ok. E com quem você nunca tomaria café? Nunca aceitaria? Tem alguém que você fala, não, essa pessoa eu não tomo café. Ai, ai. Ou se não quiser mencionar o nome, Sim. você fala assim, eu tenho alguém, mas eu não posso falar. E também pode ser, né? Já tive aqui alguns convidados que foi na bucha, sabe? Outros não. Mas é o Rainer. Eu acredito que tem algumas pessoas que eu não tomaria café, né? Tem algumas pessoas, sobretudo... Muitas? Não muitas, mas algumas, né? Sobretudo também porque eu acho que o café é aquilo que dá um sabor. E olhar, sobretudo, para uma tomada de café, estou tomando café contigo, é olhar um saborear de vida. E desfrutar também da vida do outro que está sendo saboreada por ele. E nem sempre acontece isso. Nem sempre a gente vai admitir que a vida do outro quantas pessoas tem que você não sabor. tomaria? Eu acho que pelo menos umas 3. Pelo menos umas 3. Você pode ser uma das 3 pessoas que o Rainer não tomaria café. Ou talvez nem tá assistindo, né? Enfim, tomara que esteja. Pra você... Vai que a pessoa deduz que seja ela, né? É você mesmo, tá deduzindo. Rainer, obrigado pela sua participação. A palavra é sua, tá aqui, a sua câmera tá aqui. Fica à vontade para falar com quem você quiser. E é isso. Bom, Elias, eu queria agradecer, né, sobretudo, por essa oportunidade também de partilhar esse café. De tomar café também com vocês aí, né? E de discutirmos esse tema que é tão elementar, de que faz parte da gente, é a gente. Mas à medida que a gente se ocupa entendendo que isso pode não apenas me fazer, eu posso ser feito por outras coisas, como uma decisão, como conflitar aquilo que é o meu medo e ser capaz de empreender uma busca diferente daquilo que me ofende. Eu acho que isso é crucial nas nossas vidas, né? Então, que a gente possa, sobretudo, olhar para esse medo que faz parte da nossa normalidade, mas diante daquilo que me ofende, diante desse medo, que às vezes me é paralisante, a gente dizer pra gente, eu posso me mover, eu posso me colocar, né? Porque vida na filosofia quer dizer esse movimento imanente autoaperfeiçoante. Esse movimento que vem de dentro, que me autoaperfeiçoa. Então, vida é isso, né? Vida é isso. Então, que a gente possa se reconhecer como alguém para além do nosso medo, mas alguém
que procura vencer esses medos. Obrigado, Rainer. E antes de encerrar, tem uma frase que eu gosto muito, gostaria que você que se vê em muitas situações de medo, em muitas decisões que você tem consciência que precisam ser tomadas, mas o medo te paralisa. Então, seja sempre coerente com o seu coração. E o coração aqui sendo central da vida, da pulsão, da sua demanda, daquilo que faz sentido para você. E aí, a partir disso, decisões podem ser tomadas e pagar o preço por elas, porque sempre pagamos. Mas seja sempre coerente com você. Obrigado você que nos acompanhou. Obrigado, Rainer, mais uma vez, pela participação. Espero que nós tomemos ainda muitos cafés, sim. Menos com aquelas 3 pessoas. E obrigado você que esteve conosco em mais um episódio do Café com Psicanalista. Então, só te falo mais uma vez, hein? Segue o nosso canal, segue o meu canal, ative o sininho, envie para mais pessoas que talvez precisam ouvir sobre isso, sobre esse medo que às vezes, infelizmente, nos paralisa. Te aguardo no próximo episódio aqui no Café com Psicanalista. Até mais. Obrigado, Rainer. Tchau. Junto.